poderia deixar de compartilhar a palavra de Deus e seguir do que começamos na semana anterior, verdade? Hablando de la gracia de Deus. Na semana anterior hablamos de los 5 trabajadores, verdade? Um empezou às 6, outro empezou às 9, outro empezou às 12, outro empezou às 3 da tarde, outro empezou às 5 da tarde. Eram 5 trabalhadores e entramos em um problemão, porque uns trabalharam mais, outros trabalharam menos e todos receberam o mesmo. E alguns irmãos de Acapulco quedaram enojados, verdade? Hoje vai quedar um pouco mais difícil, porque hoje vamos falar de um que trabalhou e de outro que não trabalhou e veio receber. Complicou mais a coisa, verdade? Porque por lo menos estava mais fácil semana anterior, porque todos haviam trabalhado, muito ou pouco trabalharam. Agora estamos falando, o apóstolo Paulo habla de alguém que não trabalhou e veio receber seu salário. Uau! E um que trabalhou. Então, se a coisa quedou um pouco mais complicada. Entendendo que há uma tradução, vou tratar de ir mais despacio, verdade? Quero que entenda que tenho um evangelista dentro de mim e é difícil me liberar dele. Eu passei mais de 10 anos como evangelista, mais de 20 países e nações predicando, em África, Europa, South América, Centroamérica, Estados Unidos, Tennessee, várias partes dos Estados Unidos. Então, mas é sempre bom ter um evangelista. Só tenho que cuidar dele, porque às vezes quero saltar à frente de pastor, agora como bispo ou implantador da igreja. Sigo tendo um evangelista aí. Quem foi evangelista sabe de que estou falando. Quem não sabe, somente dá glória a Deus. Diz, Senhor, ajuda pastor Nunes, verdade? Então, vou procurar de estar mais compassado. E a hora não me ajuda muito hoje. Mas gostaria de seguir um pouquinho. Quando estamos falando de la gracia de Deus, e me gostaria se puder deixar a palavra em Romanos, capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Vamos ler junto em o projetor, se possível. Romanos 4, 3, 4 e 5 estaremos lendo hoje, para compreender um pouco mais a palavra de Deus. E gostaria de ler todo junto com a igreja, verdade? E gostaria que os irmãos leiam após mim. Como estou aprendendo a ler em espanhol, me ajude aí, ok? Pode repetir após mim. Porque que diz a Escritura? E creyó Abraão a Deus. E le foi atribuído a justiça. Ok, déjalo 3 acá. Ok. Abraão foi justificado, santificado, porque hizo orações, ayunos e sacrifício, ¿verdad? Ayúdame, por favor. Ok. Para que Abraão fora tido justificado, justo, santo, puro, ele hizo muita coisa, ¿verdad? ¿Qué hizo Abraão? Creyó a Deus. That's it. Ok. Cerramos a Bíblia e terminamos o sermão. Que isso, Abraão? Creio a Deus. E minha pergunta é, por que você está tratando de fazer tantas coisas para ser justificado por Deus? ¿Por que está tratando de fazer sacrifício que todo o que tem que fazer é crer em Deus? Abraão creyó en Dios y fue justificado, santificado. Cuando nosotros miramos el Viejo Testamento y vamos a mirar un poquito de la expiación de pecado y los sacrificios que era hecho, ¿verdad? Que la gente una vez por año ia a los sumos sacerdotes, a hacer sacrificio, ahí levando ovejas, levando, que no tenía mucha plata, levaba ahí un pájaro, ¿verdad? E este pájaro, uma palomita, é isso? O mais pobre levava uma palomita, verdade? Uma vez por ano, verdade? Uma vez por ano. Somente que isto resolvia um problema temporário, verdade? Era temporário. Depois, a gente regressava a estar em pecado e não havia mais comunhão com Deus. Isso temos que entender e compreender. Estamos falando da lei, verdade? Porque a lei era temporária. A lei era por um período de tempo, até que Deus viniera e resolvera o problema de uma vez por completo, verdade? Teníamos algo temporário. Para hacer uma
tradução, uma ilustração melhor. A lei em lo Viejo Testamento, para mim, era uma niñera, ¿verdad? Que cuida de los babies, ¿verdad? Ok, la niñera, ella é temporária, ¿verdad? Ela queda com o bebê até que a mamá venga recorrer, ¿verdad? Então, a lei era uma niñera. Só que não era uma niñera muito buena, ¿verdad? Porque a gente tinha que sacrificar muito, ¿verdad? Para poder alcançar alguma coisa. Então, se a lei em lo Viejo Testamento era uma niñera, Deus deixou o bebê, ¿verdad? Com a niñera, ¿verdad? E a niñera lo cuidava. Somente sabemos que era por um tempo. É importante recordar que quando a mamá viene recorrer seu filho que está com a niñera, minha pergunta é: o baby quer quedar com a niñera ou quer ir com a mamá? Responda-me, ajuda-me. Quer ir com a mamá, porque ele sabe que a niñera é temporal, ¿verdad? E a mamá é definitiva. Deus disse: eu vou deixar com a niñera que é a lei, mas eu vou vir com a mamá que é a graça. Ai, eu vou vir com a mamá que é a graça, porque a mamá vai ser para sempre. A mamá vai resolver o problema e vai cuidar de vocês e vai cuidar muito bem. Com a mamá não há sacrifício, com a mamá há amor, com a mamá há perdão, com a mamá você vai quedar sempre. Então, a graça de Deus é a mamá efetiva, original para a igreja. Tiene uma ilustração melhor que esta? ¿Verdad? Para compreender um pouquinho o que é a graça de Deus. Então, quando nós recebemos, para entender um pouco o que passa, teníamos que fazer algo específico. Léo, venga cá, por favor. Deus é Léo, que vai ser futuro pastor e tiene estilo, ¿verdad? Tiene estilo para pastor, ¿verdad? Tiene estilo, ok. Tiene estilo. Por tamaño. Sí. Y Olivia, venga acá, Olivia. Venga. Só estou fazendo o que o Espírito Santo de Deus me mandou a fazer. Tranquila, é só por uma ilustração, Olivia. Tranquila, queda mais acá. Queda aqui, tá bom? Ok. Sim. Então, que passava no Viejo Testamento? No Viejo Testamento passava o seguinte, ¿verdad? Este é muito importante, ok? Aqui estava Deus, ok? E aqui estava o homem, ¿verdad? E entre Deus e o homem estava o pecado, ¿verdad? Estava o pecado, separava o homem de Deus, não havia comunhão. Isso começou com Adão, ¿verdad? Quando Adão pecou, não havia mais comunhão. Uma das pessoas não entende quando Adão se escondeu, ¿verdad? Quando Deus venia sempre e falou: Adão, por onde anda, ¿verdad? Se escondeu. Não se escondeu porque estava desnudo, se escondeu porque quando Deus disse se comiera do fruto da árvore da vida, ia morrer, recorda? Se escondeu porque tinha medo de morrer, pensou que Deus vinha para matá-lo. Ok? Compreenda bem isto, é muito importante. Então, o que passa? Uma vez por ano, hacía expiação do pecado. E um sacerdote, quando hacía expiação do pecado, o pecado era removido, ¿verdad? Entre o pueblo e Deus. E aí havia comunhão. Dê um abraço. Não, irmãos, comunhão. Ustedes são amigos, ¿verdad? Havia comunhão entre o pueblo, ¿verdad? Uma vez por ano havia comunhão. E o pueblo com Deus tinha esta comunhão. Somente Menos. É só uma ilustração. Terminou, hermanita, já terminou a comunhão, hermanita. Se terminou a comunhão, hermanita. Que passa? Depois que hacía a expiação sacerdote, eles regressavam a viver suas vidas e volviam ao pecado. Quando eles volviam ao pecado, o que passava? O pecado entrava no homem e Deus. E não havia mais comunhão. Deus mirou, hizo uma reunião no céu com o Padre, Hijo e o Espírito Santo e disse: mira, temos que resolver este problema. Não me gusta. Eu quero restaurar o plano inicial que tinha com Adão e Eva no jardim, verdade? Eu quero ter comunhão constante com o homem. E não havia forma, verdade? Não havia forma de fazer. Então, entre Padre, Hijo e o Espírito Santo decidiram dizer: espera aí, nós, verdade? Nós vamos enviar que vai morrer, verdade? Nascido de mulher, que não tem pecado, e vai resolver o problema do pecado por
uma vez. Vamos a desenvolver um antídoto para o pecado que vai solucionar de uma vez completa. Porque esta questão de sacrifício, aí terminou o pecado, você para. Sacrifício, não, era assim, sacrifício, pecado. Agora, quando nós vivemos hoje, nós pensamos que estamos em la lei. ¿Por quê? Porque em nossa mente pensamos que quando pecamos, Deus se afasta de nós. Assim pensamos, ok? Então, o que vai passar? Quando você peca, Deus está contigo. Não peca, Deus sem ti. Deus contigo, Deus sem ti. Deus contigo, Deus sem ti, verdade? Pequei e perdi a salvação. Salvação. E vai o dia inteiro, verdade? Porque isso passa comigo, eu peco todo dia. Mais alguém aqui? Hello? Eu peco, irmão, até quando estou dormindo, em sonhos. Eu peco quando estou pensando, eu peco quando miro, eu peco quando digo para minha esposa que eu amo mais, maior que o mundo, verdade? Que estou disposto a morrer por ela. Na verdade, tenho medo de morrer. Ué. Verdade? Se eu digo a ela que estou disposto a morrer por ela e tenho medo de morrer, estou mentindo, verdade? Não tenho que ter medo. Então Jesus disse, Deus diz que eu tenho que resolver o problema por completo. Creemos nós que quando pecamos, se afasta de nós Deus. E não se afasta de nós. Não se afasta de você. Também você não perde sua salvação. Pequei, perdi a salvação. Perdona-me, Senhor. Regressou a salvação. Salvação, não salvação. Isto era em la lei. Em la lei, assim, sacrifício e expiação de pecado. Comunhão, verdade? Pecou, separação, verdade? Isto era a lei. Deus disse, não quero isto. Eu quero comunhão com o homem constantemente, todos os dias. Independente da condição de homem. Agora não está na condição de homem, agora está na condição de meu filho, porque meu filho é santo e ele vai representar. Mira, quando eu vou em um advogado, quem já levou multa aí de trânsito? Eu sei que os irmãos são muito buenos aí no ticket. Quem levou ticket de trânsito aí? Verdade? Mira, se você tem uma corte séria, estava mais de 100 milhas por hora, é importante que você vá adelante de um juez, é importante que você leve um advogado, verdade? Verdade? Nunca vai delante de um advogado, nunca vai delante de um juez sem um advogado, verdade? De preferência, vai delante de um juez com um advogado e um bom testigo. Deus disse, eu vou resolver o problema de vocês, eu vou dar um bom advogado e vou dar um bom testigo. Jesus cumpre a parte do advogado defensor. O Espírito Santo diz, eu estava aí, sou testigo. Se você tem Jesus como seu advogado e o Espírito Santo como testigo, não há condenação para ti. Não compreendeste. Se você tem Jesus como tu advogado e o Espírito Santo como testigo, não há condenação para ti. Tudo que passa contigo, o advogado diz, eu pago a conta. Quando o juez mira para ti, e você pagou um advogado bueno, e o juez quer falar com você, o advogado vai dizer, mira, não hable com meu cliente. Eu respondo por ele. Eu respondo por ele. Não hable com meu cliente. Eu sou seu advogado. E sabe o que vai dizer? Sabe o que o advogado diz ao cliente? Diz, mira, você não tem que dizer nada. Irmã, mira para tu irmão e diga, você não tem que falar nada, diabo. Que hable com seu advogado. Porque vai temblar de medo de tu advogado. Porque já lo venceu na cruz do Calvário. Já lo pisou na cruz do Calvário. Quando você falar, o diabo diz, habla com meu advogado. Vai temblar, porque sabe de quem está falando, verdade? Uau, tremendo, verdade? Então, sempre tem que ter um bom advogado e um bom testigo. O Espírito Santo representa o testigo. Temos acusação todo dia, verdade? Temos a acusação.
mas não temos que falar, ok? Não temos, esta luta não é de nós, essa luta é de Cristo Jesus que venceu na cruz do Calvário. Então eu estou livre, eu caminho livre, sabe por quê? Hable com meu advogado, hable com meu advogado, hable com meu advogado. És pecador, ele pagou minha conta. Vai ser condenado, hable com meu advogado, marque uma cita com meu advogado, porque eu tenho um representante fiel e verdadeiro. Eu tenho um que não falha, eu tenho um advogado que não perdeu um case, ele ganha todos os processos na justiça contra a minha vida. Hable com meu advogado, Jesus Cristo. Esto é para quem vive na graça. Graças a ustedes, graças, é verdade, de verdade. Verso 4, seguindo o sermão, regressamos para o sermão. Verso 4. Quem trabalha não é favor, verdade? Quando recebe o salário não é favor, verdade? É deuda. É isso? Agora, segundo. 5. Em minha tradução em português, se procurar em inglês, diz, lo que trabaja. Pode buscar em inglês. Lo que trabaja, pero crê. Aquele que justifica o ímpio, ele vem para receber, mesmo não tendo trabalhado, ele vem receber porque crê. Abraão foi justificado por la fé. Por quê? Creu em Cristo Jesus. Não trabalhou? Abraão não hizo obra? Não hizo sacrifício? Todo que Abraão hizo para ser justificado foi crer em Deus. Não necessita abrir, mas em Mateus 15, 21 a 28, habla de uma mulher chamada Ciro Finícia. Isso em espanhol? Cananeia, verdade? Cananeia. Graças, irmã. É muito interessante essa história, porque aí demonstra um pouco da graça de Deus em uma outra visão. Mira, Jesus estava vindo a revelar-se aos judeus. Todavia não havia se revelado. Jesus está caminhando com os discípulos, verdade? E vai em direção para revelar-se aos judeus. Esta mulher vem gritando atrás, verdade? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Libera minha hija porque está endemoniada. Jesus. E ela vinha gritando. E os discípulos dizem, Senhor, despierta essa mulher, é gentia, o que hace aqui? Você não veio para os gentios, verdade? Você veio para os judeus. Que esta mulher vem atrás, verdade? E ela seguiu gritando, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela chegou cerca de Cristo, já caiu de rodilhas, começou a adorar e orar. E Jesus mirou para, que tenho contigo, mulher? Que tenho contigo, verdade? Não é justo tomar o pão de los hijos e botar os perros, ¿verdad? E botar os perros. Ok, imagínate. Observe a fé desta mulher. Abraão creu, ¿verdad? Esta mulher creu. Eu pergunto para você, esta mulher é merecedora da graça de Deus naquele tempo? Não, ela é judia, ela é gentia. Jesus todavia não havia se revelado aos gentios, ele venia para os judeus. Então a graça não deveria ser estendida todavia para os gentios, era somente para os judeus. Mas esta mulher creu. Quando Jesus habla com ela e diz, mira mulher, não é digno, verdade? Tomar o pão de los hijos e botar os perros, verdade? Ela dá uma resposta tremenda. E diz, Senhor, los perros também comem de las migallas que caem de la mesa de su Senhor. Tremenda esta palavra. Imagínate, você tem que entender, verdade? Se você compreender a graça de Deus, a fé de Deus, você vai entender, ok? Jesus é a graça, Jesus é a própria graça, verdade? Esta mulher pudo
recibir la gracia, de la gracia, que era Cristo Jesús, em um tempo que la gracia não estava disponível para ele. Não, me foi. Não compreendeu meu espanhol. Não me compreendeu. Vou repetir outra vez. Esta mulher conseguiu, qual é a melhor palavra? Conseguiu, como quando você logrou receber a fé, receber a graça, de la graça, que era Cristo Jesus, em um tempo que a graça não estava disponível para ela. Então, não é para quem é merecedor, verdade? A graça não é para quem é merecedor, a graça é para quem crê. É para quem crê, porque ela tomou, recebeu da graça, e Cristo disse: eu nunca vi tanta fé como esta mulher, verdade? Que fé tremenda desta mulher, ok? Deixa ilustrar para você entender. O que Jesus Cristo está dizendo é que o pão é para nós, ok? O pão é para nós. Somente que nós não aproveitamos do pão que temos. Nós, como hijos, temos todo o direito. É como o hijo pródigo, verdade? Temos todo o direito de comer na mesa e de desfrutar a graça. Não hacemos, porque não conhecemos e não sabemos ativar a graça. Agora vem alguém de fora e com um pouquinho, com as migalhas que caem na mesa de seu Senhor, recebe a bendição, recebe milagre, recebe graça, recebe poder de Deus, somente com as migalhas. E nós temos o pão em la mesa. Não, me vou. Tremendo este, me vou. Você foi? Verdade? Ok, Romanos. Uau, o tempo já se foi. Termino na próxima semana, Romanos. Pastor falou demais, chiquita. Romanos, prometo, vou tratar de encerrar. Romanos 5, 17, 18 e 19 para encerrar. Ok, vamos ler todos juntos. Querido, 5, 16, 5, 17, 18 e 19, por favor. Romanos 5, 17, 18 e 19. Vamos ler todos juntos. Regressa aí. ¿Sabe que es abundancia? É o pão completo, ok? Para que compreenda. Siga o próximo. Dezenove. E há gente em Acapulco querendo fazer sacrifício. Há gente em Acapulco querendo fazer ajuno para ser. Agora, eu hago uma pergunta para ti. Vocês são santos aqui? Quem é santo? Eu sou santo. Eu sou santo porque minha santidade não depende de mim. Não depende de mim. É muito interessante porque mal interpretamos uma palavra que diz em Hebreus, não precisa abrir 12, 14, diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá
o Senhor. Conoce esta passagem? Ok, mal interpretamos esta passagem porque seguir a paz com todo e a santificação. Quando miramos isso, estamos pensando que nós temos que ser santos. Não, seguir a paz com todo e a santificação. Seguir a Cristo Jesus, Ele é a santificação. Sem a qual ninguém verá. Sem Cristo Jesus, ninguém verá o Senhor. Então, se você tem Cristo, você pode chegar ao Senhor. Então, não é tu qualificação, não é tu santidade, é a santidade de Cristo Jesus. Porque o que Deus hizo na cruz do Calvário, Deus tomou o pecado, aí está dizendo, tomou o pecado que estava em ti, verdade? E puso em Cristo Jesus. E tomou a justiça que estava em Cristo Jesus e lo puso em você. Para se tornar pecado, Jesus não pecou. Então, tem que ser igual. Para se tornar justa, não necessita justiça própria. Não, tenho que predicar outra vez, você não compreendeu. Para se tornar pecado, Cristo não teve que pecar. Amém? E para nos tornar justo, não temos que praticar justiça própria. Então, quando sair daqui hoje, você vai sair livre, dando glória a Deus. Tu mortgage, ponga sobre teus pés. Tu mortgage está pagado, tu conta está pagado, não é acusação. Vai sair daqui hoje com um advogado bueno, não perdeu nenhum case. Vai sair com um testigo bueno, vai dizer, eu vi o negócio que Cristo hizo aí na cruz do Calvário por tua vida. Eu sou testigo que pagou todo tu conta. Então, temos um testigo, temos um advogado. E somos livres para glorificar a Cristo Jesus. Enquanto a alabança vai estar louvando, eu quero que você levante as tuas mãos e agradeça a Deus por tu liberação. Agradeça a Deus por tu salvação. Agradeça a Deus porque é santo, porque é livre, porque é justo, porque tem justiça, porque Cristo te liberou. Cristo te liberou por completo. Aleluias, aleluias, aleluias.